Vamos lá começar o nosso Fala Sério de hoje, desta quarta-feira, 28 de junho. Vamos falar sobre finanças, vamos falar de dinheiro, né, gente? Hoje o povo anda tão descontrolado, né? Dinheiro não sobra. Então estamos recebendo aqui na Café FM o senhor Henrique Neuber, assessor de investimentos registrado na ANCO, Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias, operador de renda variável B3 e CMA Bolsa de Chicago, e empresário que irá nos falar sobre educação financeira, não é isso, Henrique? Seja bem-vindo à Rádio Café FM, meu irmão. Prazer tê-lo aqui. É isso mesmo, Rômulo. Prazer é meu, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Bom dia, né? Bom dia, ouvintes. Estamos aqui para falar um pouco mais sobre educação financeira, um tema tão atual e tão importante para todas as pessoas aí. Finanças é assunto complexo, né? Isto num país que ainda investe muito pouco em educação financeira, gera um cenário de brasileiros pobres e ricos que ainda não sabem tomar decisões financeiras adequadas para a sua realidade. E, na realidade, a educação financeira ainda é um problema no mundo todo, não somente no Brasil. A maioria das pessoas já está sobrecarregada, né, com a geração de renda e compromissos do dia a dia, e pouco tempo sobra para refletir sobre as finanças e colocar em prática o que estão lendo e consumindo de conteúdo financeiro. Queria que você falasse para a gente, para os nossos ouvintes, né, o que é educação financeira? Legal. Então, educação financeira, de uma forma bem didática e resumida, é lidar com dinheiro, é saber lidar com dinheiro. Você pode ter uma educação ruim, né, ou uma educação boa também. Então, basicamente é isso, é você lidar com o seu dinheiro. E a forma como você lida com ele é o que vai fazer esse dinheiro trabalhar para você ou trabalhar contra você. Então, aí quem vai decidir é a pessoa que tem o dinheiro, né? Então, a maneira mais correta de entender a educação financeira é entender como que funciona a dinâmica do dinheiro. Como que é a forma correta de enxergar o dinheiro e assim fazer ele trabalhar para você. Basicamente é isso daí que a gente pode resumir. E segundo a PEIC, pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor em 2022, o número de famílias endividadas bateu recorde de 77,9%. Como a educação financeira pode auxiliar nessa questão, hein? Legal. Esse endividamento familiar aqui no Brasil, ele é corriqueiro, né? Todo ano praticamente a gente tem altos índices de endividamento. E muito disso se deve pela falta mesmo de ensinar as pessoas como lidar com o dinheiro. E a forma que o brasileiro conhece é a forma, eu creio que é a pior forma possível, né? Que é a forma de você ter um dinheiro ali, você antecipar uma coisa do futuro no presente, né? Por exemplo, financiamento imobiliário, financiamento de veículo. E assim você acaba pagando taxas muito altas de juros e você não vê o dinheiro trabalhar para você. Na verdade, você vai trabalhar para ter o dinheiro, para ele simplesmente se pagar, né? E até ficar devendo. E esse endividamento que a gente teve aqui no Brasil foi muito por conta da pandemia, né? O governo, ele acabou investindo muito dinheiro, colocando muito dinheiro em circulação, e as pessoas elas acabaram recebendo esse dinheiro e acabaram gastando mais, se endividando mais, e agora a taxa de juros aí com 13,75, que é o que a gente tem no ano, essa taxa ela acaba comendo muito desse dinheiro, né? Porque daí o endividamento é em cima dessa taxa, uma taxa bem alta. Então o brasileiro acaba não conseguindo pagar suas dívidas, porque a taxa está aumentando, está alta, e tem pouco dinheiro, pouca entrada, né? O dinheiro que a pessoa recebe não acompanhou a inflação também. Então a gente tem uma disparidade aí nesse sentido. Por isso que o endividamento aumentou tanto. E quando a gente vem para esse ano, a gente vê que o crédito no Brasil também reduziu, enxugou. Então os bancos estão emprestando menos, as cooperativas também, a gente tem um fator aí de emprestar menos dinheiro, mas isso não é só o Brasil, isso é no mundo todo, está acontecendo essa dinâmica. Isso se deve por conta de taxa de juros alta, inflação alta, e aí os bancos centrais acabam segurando um pouco esse de crédito para evitar aí uma inadimplência maior, né? Que foi o que aconteceu no começo desse ano. Então a gente teve também alguns fatores ali de algumas empresas quebrando, como é o caso da Americanas, por exemplo. E a gente teve outras empresas também que estão passando por dificuldades financeiras, empresas grandes, e muitos bancos ali estavam com recursos alocados nessas empresas e acabaram também perdendo recurso ali por conta desse endividamento. Como controlar os gastos? Quais são as principais formas de investir? Né? Talvez, né, é o normal. O cara ganha 5 mil,
gasto 5 mil até mais. Ganha 10 mil, gasta 10 mil até mais. Ganha 1.000, gasta... E aí? O que assim fazer? Mesmo. Tudo Na hora de escolher as prioridades. Prioridades, então... legal. Tudo começa com a mentalidade correta, né? Eu acho que antes de você, independente do valor que você receba, você primeiro trabalha com a sua mente, né? Porque a sua mente é o que você pode dominar. E a parte de recurso, lógico, tem pessoas que vão receber um salário mínimo e é difícil você acabar se sustentando e investir com um salário mínimo. É mais difícil. Para a pessoa que recebe só um salário mínimo, eu aconselharia, procure outras fontes de renda extra, né? Aumente a tua fonte de renda para que com esse aumento da fonte de renda você invista essa diferença. Porque o investimento, muitas pessoas às vezes têm uma percepção um pouco distorcida do investimento. Ele é muito simples de fazer. Vou dar um exemplo prático aqui. Se você investir R$200 por mês durante 10 anos, com uma taxa de juros que a gente tem atual, num título de renda fixa, né, que é um título que vai pagar 1% ao mês, que é considerado o investimento mais seguro aqui no país, você aí vai ter em 10 anos um pouco mais de R$300 mil. Né? Então, assim, a questão é, com pouco você pode fazer muito, a questão é o tempo, é a disciplina para fazer isso. Né? Então, para quem recebe pouco, minha recomendação seria, procure outras fontes de renda. A gente tem a internet hoje como uma porta aí de entrada para muitas pessoas enriquecerem, né? Fazerem um dinheiro extra, uma renda extra, sem sair de casa. Né? Tá tudo na internet, é só procurar lá como aumentar minha renda extra, como fazer uma renda extra em casa. Vai ter várias opções ali para a pessoa trabalhar. E para quem já recebe um salário assim, razoável, né? Digamos mais que 2 salários mínimos, mais que 3 salários mínimos, fica mais fácil ainda lidar com dinheiro. A chave para o enriquecimento, na minha opinião, né, qual que é? É você gastar menos do que recebe, investir essa diferença e você não mudar o teu padrão de vida. Você só mudar o teu padrão de vida, né, o teu padrão de consumo, após você ter chego num valor financeiro investido bem considerável. Isso aí vai levar um tempo. E esse processo, né, que é o mais penoso, é o mais difícil de fazer, porque as pessoas não querem esperar, elas querem um negócio para hoje, né? Eu quero consumir agora, quero consumir amanhã, quero minha casa hoje, quero meu carro hoje. Então essa é a parte da disciplina, é a mais difícil, é a que leva mais tempo, porque é um processo mesmo. E nesse processo bacana é que as pessoas não vão estar só educando o dinheiro delas, elas vão estar educando a própria mentalidade delas. E isso aí se aplica para todas as áreas da vida. Então lidar com o dinheiro, na minha visão, é uma chave assim que vai mudar a cabeça das pessoas, que muda a cabeça da pessoa, mas para tudo. Inclusive com relacionamentos, inclusive com como você lida com as pessoas, porque você enxerga de outra maneira. O dinheiro ele é uma ferramenta apenas, é só isso. O dinheiro só é uma ferramenta. Você pode utilizar essa ferramenta mal ou pode utilizar essa ferramenta bem. Né? Agora, quem mexe na ferramenta é a pessoa. Né? Então a ferramenta é a mesma para todo mundo. Agora, a pessoa que lida com aquela ferramenta é que vai mudar. Então, a cabeça daquela pessoa é que vai fazer aquela ferramenta ter um mau uso ou um bom uso, né? Então, depende disso daí. Pois é, a gente tem muitos planos, muitos sonhos, né? Quero comprar um carro zero, um carro usado, quero comprar um apartamento, quero trocar minha moto e tantos outros planos e sonhos, até menores, né? Mas acaba sendo difícil. O que você falaria para os nossos ouvintes, assim, uma forma de adquirir um bem maior, um financiamento, um consórcio, ou talvez tentar trabalhar um pouco mais, juntar o dinheiro e comprar à vista? Legal. Tudo começa com a possibilidade da pessoa, que ela tem hoje. Né? Não adianta chegar para uma pessoa que às vezes não vai conseguir fazer um pagamento de uma carta de crédito, por exemplo, e falar para fazer a carta de crédito. Né? Então, tudo começa com o formato que a pessoa tem hoje financeiramente. Então, ela tem que fazer uma autorreflexão, né? Ver as contas dela, como é que ela está. O financiamento, o que ele serve? Ele serve para você antecipar uma coisa do futuro no presente. E com isso você vai pagar um juros alto. Esses juros você acaba não sentindo ele nas parcelas, mas no longo prazo você sente. Então se você pegar os financiamentos aí, a média deles, você acaba pagando 3 vezes, 2 vezes o valor do teu imóvel. Então se você comprou um imóvel de 300 mil, no final ali de 30 anos, 35 anos, que é o valor, geralmente é o prazo de financiamento, você vai acabar tendo pago ali 900 mil, quase 1 milhão. E aí eu pergunto para você acha que o teu imóvel valorizou 1 milhão em 35 anos? Valorizou esse percentual? Muitas vezes não. Então você acaba perdendo dinheiro nesse sentido. O que eu recomendaria, no caso é assim, às vezes vale mais a pena você alugar um imóvel, você faz o cálculo, né? Se for financiar um imóvel de 300 mil, vai ficar X a minha parcela. Vê um imóvel que você consiga alugar por metade disso, ou um pouco menos que isso, e invista a diferença.
Nesse investir a diferença vai levar tempo, como eu falei, né? Que a questão maior é o tempo, é a disciplina para você poder aguentar isso. Mas na questão de tempo, você, no mesmo período de tempo, você vai ter dinheiro, esse dinheiro aplicado vai transformar, vai se multiplicar e você acaba conseguindo comprar aquele imóvel que você queria comprar à vista. E toda vez que você quer comprar um imóvel à vista, você tem poder de barganha, né? Você consegue negociar com o proprietário, consegue ali melhorar as condições de compra daquele imóvel. Então, assim, é uma recomendação que eu daria. Para financiamento, você tem que analisar sempre taxa de juros. Analisa ali com os bancos a melhor taxa de juros que tem. E a taxa de juros é a taxa efetiva de juros, né? Então, geralmente é o CET, né? O custo efetivo. Então, você analisa isso daí para você ter ali a melhor taxa de juros. Entre fazer financiamento e consórcio, o consórcio é melhor. É a melhor opção. Então, porque o consórcio ele é um tempo reduzido, geralmente é 10... A pessoa talvez espera para ser sorteado, mas vai pagar menos. Exatamente. Mas entra também naquela situação que eu comentei. Ela vai ter que esperar. Né? Tem que esperar. Então, assim, o nosso maior problema é a nossa ansiedade. É o nosso maior inimigo, né, digamos assim, para o dinheiro. Né? Em tudo. E a ansiedade, ela vai consumir teu dinheiro, se você deixar. Então, o ideal é você conseguir criar formas, mecanismos, né, onde você primeiro monte um planejamento financeiro. E esse planejamento financeiro não é nada demais, assim, pode ser uma conta de padeiro mesmo. Ele pega ali o papel, a caneta, escreve suas receitas, né, que você ganha, teus gastos, e você ali analisar o que você pode tirar, o que você pode acrescentar, e assim você vai montando um planejamento ideal para você. Uhum. Ô Henrique, eu tenho R$1 milhão. O que fazer? Qual, na sua opinião, eu deixar esse banco investido um lugar seguro, que vai me dar uma renda aí, não sei, 8 mil, 9 mil por mês, alguma coisa assim? Vai dar um pouco mais aí hoje. É? Então, vamos arredondar isso para 10 mil por mês, ou pegar esse 1 milhão e fazer um monte de apartamento e comprar sítio e não sei o quê. O que você... O que você pensa nisso tudo aí? Eu tô te perguntando isso aí porque... Porque você tem 1 milhão. Eu não tenho, infelizmente, né? Só se for no pé de milho na roça. Mas estou te perguntando isso que um dia o professor da faculdade falou que tem muitas pessoas que estão vendendo os bens que têm, né? E fazendo essas aplicações que rendem para eles ali 10 mil por mês. O cara tem um carro de 200 mil, né? Mora, não, talvez sim, depende do lugar também. Mora lá na Grande BH, só usa o carro ali para o trabalho, né? Vai de Uber, tal, né? Paga o Uber, fica mais barato para ele, porque não tem pneu, não tem gasolina, não tem desgaste do carro. Quando vai viajar, aluga um carro. Então foi botando muito essas possibilidades para a gente, né? Então estou te perguntando assim, para você fazer essa avaliação. Legal. Também, como você vê isso tudo? Legal. Então, Romeu, assim, por que está tão interessante em fazer investimento no Brasil, né? Primeiro, a gente vem de uma crescente educacional mesmo no Brasil, que o brasileiro não tem a cultura de investir. Ele está adquirindo essa cultura com base na globalização, a modernização. Então, pelo celular, você abre aqui o celular e você vai ver alguma pessoa falando sobre investimento. Então, a cultura do brasileiro está mudando, né? A gente tem um incentivo aí para investimento. As pessoas cadastradas na Bolsa de Valores Imobiliário, que é a B3, que eu comentei ali, a B3 ela é uma empresa privada, mas essa empresa ela é por onde você consegue negociar os ativos no Brasil. E esses ativos são o quê? Basicamente, a gente tem duas classes de ativos. A gente tem o renda fixa que o pessoal está mais acostumado, que é um CDB, que é quando você empresta dinheiro para um banco, é quando você compra um título do governo, onde você vai emprestar esse dinheiro para o governo, e também você acaba tendo e por conta de você emprestar esse dinheiro, a contraparte, ela te paga um juros mensal. Os juros no Brasil hoje de renda fixa está 13,75 ao ano, que é uma taxa bem alta. Isso dá mais de 1% ao mês, dependendo do investimento que você faça. Isso só em renda fixa. Renda variável é outra classe de investimento. A renda variável entra ações, entra aqui também fundos de investimento que a gente pode investir. Então, assim, a renda variável ela varia, como o próprio nome já disse, ela não é fixa. Só que a diferença entre ela é que você pode ter um ganho maior. Você acaba correndo um risco um pouco maior, só que o teu ganho também pode ser maior. Aí eu vou te dar 2 exemplos. Na renda fixa aqui, a gente tem títulos que pagam mais de 1% ao mês, que nem eu comentei. Na renda variável, a gente tem fundos de investimento, onde você não precisa fazer a seleção do investimento. Você deixa gestores fazerem isso por você. Você aplica lá nesse fundo e esquece do dinheiro lá. E tem fundos que em menos de 10 meses já renderam mais de 70% de ganho. Então, se investiu 100 mil, você teria 170 mil investidos ali em menos de um ano de rendimento. Sendo que na renda fixa você teria ali
1% ao mês, que dá com 100 mil, R$ 1.000 por mês, né? Então a diferença é essa. Aqui no Brasil está muito interessante fazer qualquer tipo de investimento, seja renda fixa, seja renda variável. Aí as pessoas acabam vendendo os imóveis que elas têm, os bens que ela tem, né, para poder aplicar, porque a aplicação ela se paga. Então, por exemplo, assim, a melhor forma de você se endividar, vamos dizer assim, é quando aquele endividamento ele vai se pagar para você e vai te gerar renda. Então, por exemplo, se você vende o teu carro lá está 200 mil, que nem você comentou, vendeu o teu carro com 200 mil, tua parcela hoje de um carro de 200 mil vai estar quanto? Né? Dependendo da financeira que você for fazer e tudo. Com esse dinheiro você aplica, essa aplicação vai te gerar uma renda mensal, essa renda mensal você pode comprar outro carro, por exemplo. Né? Então, de valor menor, pode comprar um carro menor que vai te atender e você vai ter um juros ali mensal. Então, o teu dinheiro vai estar aplicado, vai estar rendendo juros para você. Uma parte desses juros mensal você compra outro carro e aí fica se pagando. E você aumenta teu patrimônio. Porque a grande questão que eu comentei é assim, é esperar esse período de tempo de investimento de 10 anos, por exemplo, que é um período muito bom. Depois desses 10 anos, não significa que você vai ficar a vida inteira sofrendo. Significa que você vai sacrificar um período de tempo para que depois você possa colher um resultado muito maior financeiro. Né? Com 500 mil guardado, hoje você consegue ter uma renda mensal aí de mais de 5 mil reais. Né? E aí com essa renda, sim, você acaba comprando os bens que você quer. Que talvez o dinheiro investido, perder ele não tem como, fácil, né? E você não tem essa dor de cabeça de, imagina, todo mês bater na porta lá, ó, vim igual sua barriga, vim aqui cobrar o aluguel, né? Não vai ter esses problemas, então por isso seria algo mais fácil e melhor de investir, né? E esses investimentos seriam onde? Nas bets da vida, nos bitcoins, nas criptomoedas? Ó, eu vou passar... Aqui em Espero Feliz eu conheço, tem um amigo meu que perdeu 40 mil nessa... Isso aí é fácil. Aí, né? O mercado financeiro em si, a ideia do mercado financeiro é a transferência de risco, que a gente fala. Então é transferir um risco de uma coisa grande para uma coisa menor, fazer uma diluição de risco. É uma parte um pouco mais técnica, mas a melhor opção de investimento que eu aconselho, o Brasil hoje, na minha leitura, ele está numa crescente na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores tende a subir mais até o final do ano. E não significa que todas as ações são boas, né? A gente vai ter que fazer uma seleção das ações. Mas as ações mesmo, na renda variável, você aplicando em ações, elas vão te pagar dividendos, que a gente chama. Esses dividendos, eles são uma participação do lucro da empresa. Então a empresa, ela sempre faz ali ela analisa durante um período de tempo o faturamento dela, quanto que ela lucrou, e ela divide aquele lucro com os acionistas dela. Então os dividendos, até o pessoal está conhecendo um pouco mais aí sobre dividendos, mas dividendos é uma boa opção. Uma excelente pagadora de dividendos que foi até agora é a Petrobras. Mas agora, com o novo governo, a gente sabe que vai mudar essa política de dividendos. Já estão querendo alterar isso daí. Mas até então, você poderia ter aplicado lá um valor alto, um valor baixo, quer dizer, 100 mil reais, por exemplo, 50 mil reais que você aplicasse na Petrobras, você já teria ali um retorno de mais de 2% ao mês de investimento. Então, você teria ali 10 mil por mês, mais de 10 mil por mês, com os dividendos da Petrobras. Então, ela era uma excelente pagadora de dividendos. Então, assim, uma boa opção de investimento seria qual? A gente começa do perfil da pessoa. Se a pessoa ela aceita um pouco mais o risco ou se não aceita um pouco mais o risco. E é fácil a gente saber isso. Se a pessoa ela viu o dinheiro dela, investiu, fez uma aplicação, ela viu aquele dinheiro ali perdendo 3% do valor, 5% do valor, como é que é a reação dela? Se ela fica desesperada, se aceita aquilo normal. Então, se ela tiver um perfil de risco um pouco mais arrojado, que a gente fala, essa pessoa tem um perfil para investir em renda variável. Se a pessoa tiver um perfil mais conservador, que é aquela pessoa que não aceita o risco de perder de jeito nenhum, não está disposta a pôr em risco nada, essa pessoa vai para a renda fixa. Na renda fixa você sabe exatamente quanto vai receber. E ali o risco máximo que você tem ali é da pessoa, do devedor, que é um devedor seu, não pagar você. Então, por exemplo, você investe no governo, qual que é o risco do governo não te pagar? Então, esse que é o risco do negócio. Agora, mas o risco é bem menor comparado com a renda variável. Então você pode filtrar, né? Faz uma mesclagem dos dois ali. Falamos em muito dinheiro, vamos falar de pouco dinheiro. A pessoa talvez tenha 5 mil, 10 mil, 20 mil, não sei, né? Algo menor assim. Como ela pode investir esse dinheiro? Está lá, parado lá, está no banco, todo mês cai o salário lá e deixa lá um dinheirinho e tem um montante maior. E aí? Legal. Se a pessoa tem pouco recurso assim, para investir, pouco recurso é melhor que nada, né? Então, por exemplo, eu montei uma carteira para minha filha, para quando ela tiver 20 anos, com R$200 por mês. E quando ela tiver 20 anos, ela vai ter a liberdade de escolha entre
abrir um negócio, entre viver de renda, ela vai poder trabalhar com isso. Então, R$200 já é o suficiente, menos, pode ser até menos. Hoje, na bolsa mesmo, você pode, a partir de R$1, um e pouco, ali você consegue comprar uma ação fracionada, uma pequena parte da empresa. Então, assim, o investimento, ele serve para qualquer pessoa, né? O mercado financeiro, ele é para todos, eu gosto de falar assim. Então, você tem a possibilidade de investimento, de investir com pouco dinheiro no mercado e trabalhar, e fazer esse dinheiro trabalhar para você. A grande questão sempre é essa. Então, é o tempo, né? A pessoa está disposta a esperar o tempo e ter a disciplina de todo mês investir. Se a resposta for sim, lá na frente você vai agradecer muito, porque você vai ver o quanto que esse dinheiro trabalhou para você e vai te gerar renda, né? Então, a partir ali de R$50, R$30 é um valor que já seria possível investir. E aí o investimento seria onde, né? Podem ser ações, podem ser em alguns fundos de investimento que tem também que permitem você investir um valor baixo. Então você tem várias opções hoje no mercado para investimento. Não tem mais a desculpa de falar, eu preciso ter muito dinheiro para começar a investir. Na verdade, não. E às vezes um ano que você leva, você pode pensar assim, não, eu vou começar a investir ano que vem. Esse um ano lá na frente ele pode te custar muito caro. Porque um ano que você começa antes, lá na frente ele pode se transformar em 300 mil, 200 mil a menos do teu patrimônio. Então um ano faz muita diferença. Então minha recomendação é, comece hoje, comece agora, do jeito que você pode, né? Mas comece a investir. Você vai criando o hábito de investir, vai pegando gosto por isso, e aí você vai desenvolvendo. Como montar uma reserva de emergência? Legal. A reserva de emergência, no meu ponto de vista, assim, eu vou até um pouco contra o que alguns economistas, algum pessoal educador financeiro fala também. Para quem tem pouco dinheiro para investir, eu não recomendaria fazer a reserva de emergência. Porque a reserva de emergência é uma parte da sua carteira que serve para você, se você tiver alguma emergência, você utiliza ela. Só que o ideal é você ter 6 meses, uma reserva de emergência boa, é você ter 6 meses do que você recebe de salário, né, ou do teu trabalho ali, aplicado. Então, se eu recebo R$1.000 por mês, você tem que ter 6 mil na reserva de emergência. Aí, o que o pessoal recomenda é o quê? Você junta primeiro esse dinheiro, 6 mil, para depois você começar a investir. E no meu ponto de vista, não. Você tem que fazer as duas coisas junto. Então você tira uma parte pequena para a reserva de emergência e a maior parte você investe. Por que fazer isso? Isso não é arriscado? Depende de onde você vai investir. A gente consegue diminuir o risco para você, a empresa. Então a empresa, ela sempre faz ali ela analisa durante um período de tempo o faturamento dela, quanto que ela lucrou, e ela divide aquele lucro com os acionistas dela. Então os dividendos, o pessoal está conhecendo um pouco mais aí sobre dividendos, mas dividendos é uma boa opção. Uma excelente pagadora de dividendos que foi até agora é a Petrobras. Mas agora, com o novo governo, a gente sabe que vai mudar essa política de dividendos. Já estão querendo alterar isso daí. Mas até então, você poderia ter aplicado lá um valor alto, um valor baixo, quer dizer, R$100.000, por exemplo, R$50.000 que você aplicasse na Petrobras, você já teria ali um retorno de mais de 2% ao mês de investimento. Então, você teria ali 10 mil por mês, mais de 10 mil por mês, com os dividendos da Petrobras. Então, ela era uma excelente pagadora de dividendos. Então, assim, uma boa opção de investimento seria qual? A gente começa do perfil da pessoa. Se a pessoa ela aceita um pouco mais o risco ou se não aceita um pouco mais o risco. E é fácil a gente saber isso. Se a pessoa ela viu o dinheiro dela, investiu, fez uma aplicação, ela viu aquele dinheiro ali perdendo 3% do valor, 5% do valor, como é que é a reação dela? Se ela fica desesperada, se aceita aquilo normal. Então, se ela tiver um perfil de risco um pouco mais arrojado, que a gente fala, essa pessoa tem um perfil para investir em renda variável. Se a pessoa tiver um perfil mais conservador, que é aquela pessoa que não aceita o risco de perder de jeito nenhum, não está disposta a pôr em risco nada, essa pessoa vai para a renda fixa. Na renda fixa você sabe exatamente quanto vai receber. E ali o risco máximo que você tem ali é da pessoa, do devedor, que é um devedor seu, não pagar você. Então, por exemplo, você investe no governo, qual que é o risco do governo não te pagar? Então, esse que é o risco do negócio. Agora, mas o risco é bem menor comparado com a renda variável. Então você pode filtrar, né? Faz uma mesclagem dos dois ali. Falamos em muito dinheiro, vamos falar de pouco dinheiro. A pessoa talvez tenha 5 mil, 10 mil, 20 mil, não sei, né? Algo menor assim. Como ela pode investir esse dinheiro? Está lá, parado lá, está no banco, todo mês cai o salário lá e deixa lá um dinheirinho e tem um montante maior. E aí? Legal. Se a pessoa tem pouco recurso assim, para investir, pouco recurso é melhor que nada, né? Então, por exemplo, eu montei uma carteira para minha filha, para quando ela tiver 20 anos, com R$200 por mês. E quando ela tiver 20 anos, ela vai ter a liberdade de escolha entre
abrir um negócio, entre viver de renda, ela vai poder trabalhar com isso. Então, R$200 já é o suficiente, menos, pode ser até menos. Hoje, na bolsa mesmo, você pode, a partir de R$1, um e pouco, ali você consegue comprar uma ação fracionada, uma pequena parte da empresa. Então, assim, o investimento, ele serve para qualquer pessoa, né? O mercado financeiro, ele é para todos, eu gosto de falar assim. Então, você tem a possibilidade de investir com pouco dinheiro no mercado e trabalhar, e fazer esse dinheiro trabalhar para você. A grande questão sempre é essa. Então, é o tempo, né? A pessoa está disposta a esperar o tempo e ter a disciplina de todo mês investir. Se a resposta for sim, lá na frente você vai agradecer muito, porque você vai ver o quanto que esse dinheiro trabalhou para você e vai te gerar renda, né? Então, a partir ali de R$50, R$30 é um valor que já seria possível investir. E aí o investimento seria onde, né? Podem ser ações, podem ser em alguns fundos de investimento que tem também que permitem você investir um valor baixo. Então você tem várias opções hoje no mercado para investimento. Não tem mais a desculpa de falar, eu preciso ter muito dinheiro para começar a investir. Na verdade, não. E às vezes um ano que você leva, você pode pensar assim, não, eu vou começar a investir ano que vem. Esse um ano lá na frente ele pode te custar muito caro. Porque um ano que você começa antes, lá na frente ele pode se transformar em 300 mil, 200 mil a menos do teu patrimônio. Então um ano faz muita diferença. Então minha recomendação é, comece hoje, comece agora, do jeito que você pode, né? Mas comece a investir. Você vai criando o hábito de investir, vai pegando gosto por isso, e aí você vai desenvolvendo. Como montar uma reserva de emergência? Legal. A reserva de emergência, no meu ponto de vista, assim, eu vou até um pouco contra o que alguns economistas, algum pessoal educador financeiro fala também. Para quem tem pouco dinheiro para investir, eu não recomendaria fazer a reserva de emergência. Porque a reserva de emergência é uma parte da sua carteira que serve para você, se você tiver alguma emergência, você utiliza ela. Só que o ideal é você ter 6 meses, uma reserva de emergência boa, é você ter 6 meses do que você recebe de salário, né, ou do teu trabalho ali, aplicado. Então, se eu recebo R$1.000 por mês, você tem que ter 6 mil na reserva de emergência. Aí, o que o pessoal recomenda é o quê? Você junta primeiro esse dinheiro, 6 mil, para depois você começar a investir. E no meu ponto de vista, não. Você tem que fazer as duas coisas junto. Então, você tira uma parte pequena para a reserva de emergência e a maior parte você investe. Por que fazer isso? Isso não é arriscado? Depende de onde você vai investir. A gente consegue diminuir o risco para você conseguir ir trabalhando com esse dinheiro para você. Em paralelo, você vai fazendo ali uma pequena reserva de emergência. Então, a reserva de emergência, como eu falei, ela serve ali para você, para te atender dentro de alguma demanda que surja da noite para o dia, né? Tive um problema aqui, um imprevisto, agora eu preciso de dinheiro. Você teria a reserva de emergência. Mas só que a reserva de emergência ela tem que estar aplicada em um ativo que não tenha muita variação. Então você provavelmente teria que aplicar numa renda fixa que te gera ali um retorno mensal. Então, um retorno mensal mais baixo considerado com outras opções que a gente tem. Então, se a tua ideia for começar a investir para ter um aumento de patrimônio, eu recomendaria você pegar a maior parte do teu dinheiro para investimento, investir ele e uma parte menor ali, 10, 15% disso, e colocar numa reserva de emergência. Para aí sim você ir vendo o teu patrimônio crescer e em paralelo você vai estar montando uma pequena reserva de emergência ali. O que é considerado uma boa gestão financeira e quais os conselhos para o desenvolvimento de uma relação saudável com o dinheiro? Legal. Uma boa gestão financeira, eu considero, assim, primeiro você entender a função do dinheiro, que ele nada mais é que uma ferramenta, como eu falei no começo, né? Então você, sabendo usar essa ferramenta, ela vai trabalhar para você, que é o ideal. Então, uma boa gestão financeira é você gastar menos do que você recebe. Então, a gente tem que estar constantemente procurando formas de reduzir o nosso custo mensal. Então, se o teu custo mensal está alto, você vai encontrar muitas coisas ali, às vezes, que não precisariam estar ali. Você vai acabar, primeiramente, tirando do teu lazer algumas opções, algumas coisas, o teu consumo, né? Vai ter que diminuir algumas coisas. Mas você vai descobrir, com essa prática, que existem coisas que você pode viver sem. Que hoje, às vezes, você considera, poxa, eu não posso cortar isso aqui da minha lista, porque isso aqui eu não consigo ficar sem. Você vai descobrir que pode sim. Porque quando você pegar gosto pelo dinheiro trabalhando para você, essas coisas vão ficar, você vai enxergar isso como supérfluo. Então, assim, não é um trabalho fácil, não é um exercício fácil de fazer, porque isso aí exige esforço nosso, mas quando você chega num ponto legal, que você já entende isso daí, já conhece, já vê o resultado financeiro disso, você pega gosto por aquilo lá. E aí vira um hábito mesmo, investir vira um hábito. Então, uma boa gestão financeira é qual? Você gasta menos do que você recebe. Pega essa diferença e investe ela. Faz boas escolhas de investimento, né?
No mercado financeiro a gente tem opções que você investe e você deixa o dinheiro lá. Você não precisa ficar, que nem abrir um negócio, por exemplo, exige tempo teu, exige dedicação tua, você tem que estar lá constantemente acompanhando, fiscalizando. É diferente de investir na bolsa. Investir na bolsa, você investiu, fez uma boa decisão, uma boa escolha, você tem lá o teu dinheiro trabalhando para você sem que você precise ficar acompanhando aquilo. Então, a boa gestão é essa, assim, gastar menos que recebe, invista a diferença e espere o tempo necessário, com bons investimentos, que esses bons investimentos vão te pagar muito bem lá na frente. Henrique, nossos ouvintes, né, muitas pessoas simples, pessoas sim, que talvez gostariam de ouvir de você agora. Tem aquele método, né, tradicional, de anotar tudo no papel, né, o que eu gasto por mês. Mercado, água, luz, telefone, gás, parcela disso, parcela daquilo, tal, mercado, o que comprar. Você tem algum método, alguma técnica mais simples, fácil para passar para os nossos ouvintes, uma forma mais, né, simplificada, simples, pessoal saber como gastar o dinheiro na hora de ir no mercado? Eu não sou mão de vaca. Eu não sou mão de vaca. Mas se eu posso tomar uma cerveja de R$8, para que eu vou tomar uma de 12, 13? Né? Se eu posso comer num restaurante que eu vou pagar R$20 num prato, para que eu vou pagar 70 no outro? Eu não sou mão de vaca não, tá, gente? Só que eu tenho muito isso comigo. Né? Uma roupa de uma calça de R$300, não, eu vou comprar uma de 100, que eu compro 3. Então eu tenho um pensamento assim, como você diria e passava essa ideia, aos nossos ouvintes? Então, eu não sou contra assim, a pessoa cortar 100% do lazer dela, né? Não acho que isso aí é o melhor caminho. Mas eu acho que você lidar com o dinheiro de uma forma que você definir uma estratégia de trabalhar com aquele dinheiro. Aí você se recompensa no final com um bom jantar, com uma boa roupa, né, uma roupa mais cara. Isso aí é uma forma correta. Então, respondendo a tua pergunta, assim, eu entendo da seguinte maneira. Você controlar, a melhor forma de controle financeiro é que você consegue controlar o dinheiro. Seja escrevendo no papel, seja colocando numa planilha, né? A melhor opção para você mesmo é aquela que para você funciona, né? Eu não acho assim que a pessoa tem que saber mexer no Excel, colocar na planilha ali, fazer fórmulas. Não precisa disso daí. Se você consegue ter uma boa gestão financeira, saber o que você ganha e o que você gasta, controlando no papel. Então, se está funcionando para você no papel, continua no papel, não precisa migrar, né, para outra coisa. O objetivo da educação financeira é fazer uma coisa que faça sentido para você. É bem pessoal mesmo. E agora sim, se você... uma sugestão que eu dou é o quê? Você, no começo do mês, quando você recebeu o dinheiro lá, o teu salário, ou no final do mês, seja quando você receba ele... Eu recebo aqui dia 2, 3, segundo dia 5 já não tem nada. Aí, ó. Então, dia 2 você recebeu, você já tem que definir na planilha, no teu controle lá, o que você vai gastar com aquele dinheiro. Então, a primeira opção é assim, ó, você acabou de receber, pega uma parte desse dinheiro e investe. É a primeira coisa que você faz, pague-se a si mesmo, que a gente fala, né? É o que? Você pegar esse dinheiro e aplicar. Pega ali 15% do que você recebe, 20% e invista. Ah, mas eu não consigo fazer isso porque é um percentual alto, né? Isso corresponde a uma parte grande do meu salário. Então diminui um pouquinho. Mas você vai ver que mesmo diminuindo um pouquinho, por mais diferença que faça, você acaba correndo atrás daquele dinheiro para cobrir isso daqui. Mas o mais importante é você criar esse hábito. Então, recebeu o teu salário ali, teu dinheiro, separa uma parte e já aplica. Com o restante você divide entre as suas despesas do mês. Então, se você vai no mercado, você já tem que saber o valor que você pode gastar no mercado. Então, eu separei aqui R$200, R$300 para fazer compra do mês. Compra do mês não, compra da semana, compra de um período de tempo aí. Você pega esse dinheiro, já sabendo disso, vai no mercado, você fica limitado a isso. Então, coloca lá a calculadora na mão e vai contando ali, né? Poxa, deu R$10 aqui, vai descontando, né? R$300 menos 10, R$300 menos 20. Né? Peguei a carne aqui, deu R$40, vai descontando. Aí você acaba criando esse hábito aí de ter o controle, né? E aí vem as pechinchas, né? Ver onde está o melhor preço. Talvez você vá no mercado, compra uma coisa, vai no outro e compra outra que está mais barato. Exatamente. Quer saber economizar? Aquela luz que você deixa acesa, a televisão que você liga ela e fica mexendo no celular. É isso mesmo. Né? Aquela torneira pingando. Tem muitos meios de você também economizar. Tem. E no final do mês sobrar um dinheirinho e para você fazer o que quiser com ele, mas fazer bem feito,
fazer uma aplicação, tá bom? Gente, conversamos aqui com o Henrique Neubert, o assessor de investimento que fala sobre educação financeira e a partir de semana que vem vai estar aqui semanalmente trazendo informações para a gente sobre educação financeira, falando para a gente aqui num programete muito legal a partir da semana que vem, tá bom? Vamos divulgar o dia, o horário certinho. E, Henrique, obrigado por você estar aqui conosco, né? Trazendo esse assunto tão importante. Tem muita gente que realmente não sabe o que o dinheiro entra e sai. Não tem essa, né? Não fica nem um dia no bolso. E obrigado por trazer essas informações para a gente. Seja bem-vindo à Rádio Café FM. Obrigado. Muito obrigado. E suas considerações finais, algo que queira acrescentar na nossa conversa. Obrigado, Rominho. Então, assim, é um assunto muito vasto, né, essa educação financeira, para a gente tratar em pouco tempo, né? Tem muitas coisas que a gente poderia falar, discorrer aqui, mas eu acho que a ideia é só plantar uma semente na cabeça das pessoas ali para que elas possam pensar diferente, né? Tem como, sim, você conseguir com R$200, R$300 você ficar milionário, tem sim, tem essa opção, investindo esse valor por mês. Não é um processo rápido, é um processo demorado, mas tem como fazer. Então, enxergue o teu dinheiro de uma forma diferente, enxergue ele da forma como ele deve ser enxergado, como uma ferramenta. Se você usar bem essa ferramenta, ela vai te render bons frutos. Se você usar mal, você vai ter um péssimo resultado. Então, a ferramenta é a mesma para todo mundo, o dinheiro é o mesmo para todo mundo. Agora, como você lida com ele, que é a grande questão. Então, tudo começa na mentalidade. E, para finalizar, assim, eu acho que eu posso falar que o mercado financeiro, ele é para todos realmente, não é uma coisa inacessível hoje, é uma coisa que qualquer um pode ter acesso, basta ali você abrir uma conta numa corretora, você coloca lá no Google, digita lá como abrir conta numa corretora de investimentos, vai aparecer lá várias opções para você, você abre conta ali já vai ter acesso aos investimentos. E a minha função como assessor é ajudar as pessoas também, então pode me procurar no Instagram, eu estou à disposição, quiserem mandar perguntas ali no Instagram, perguntas aqui para a rádio também, e aí a gente vai respondendo junto aí, sempre com a intenção de ajudar as pessoas. Pois é. Muito obrigado, Henrique. Hoje, no nosso Fala Sério, voltando aí, hoje, reprise às 18h20. Quarta-feira que vem, o Aquiles vai estar aqui para falar sobre a Fundação Leleco. E falando em investimento, gente, seja você também, quer fazer um bom investimento na sua vida para ganhar mais dinheiro? Estude, seja bom no que você faz. Por quê? Isso, porque eu estou vendo aqui, estou com o Saerta aqui, aí veio o Luiz Castro do meu Botafogo. O cara ganha 1.200.000 hoje, vai parar para ganhar 6. Que investimento, né, Henrique? Que investimento bom esse, hein? Pois é. Daqui a pouco eu volto trazendo mais músicas. O som do inverno. Inverno. Café FM.